Bom, nosso entrevistado é o William Fernandes, que é ouvidor da Defensoria Pública aqui de São Paulo, e foi a pessoa que primeiro implementou um conselho com participação social em um órgão do Judiciário. William, antes de entrar no quadro atual da Defensoria, queria que você contasse um pouquinho essa história. Tudo bem, Nassif? Tudo bom, filme? A Defensoria Pública de São Paulo inaugurou um processo que foi pioneiro no Brasil todo, né? Ela implementou uma ouvidoria externa, que é gerida por pessoa que não integra os quadros aqui da Defensoria Pública, ou seja, o ouvidor geral, que tem a figura de exercer aí uma mediação entre a sociedade civil organizada e a Defensoria Pública, e também fazer um trabalho de controle social, de fiscalização e etc., nos moldes do que é um conselho participativo, né? A Defensoria Pública foi a primeira no sistema de justiça a implementar um órgão nesse modelo, né? Isso foi em 2006. Em 2008, 2009, mais ou menos, inspirado na lei de São Paulo, que tinha inaugurado esse modelo, foi aprovada uma lei no Congresso Nacional e todas as defensorias públicas do Brasil hoje são obrigadas a implementar ouvidorias externas, né? Ou seja, são pessoas de fora da carreira, eleitas com a participação social, que escolhem a pessoa que vai gerir a ouvidoria. Tá. No caso aí de São Paulo, como que é a composição do conselho? A ouvidoria ela é gerida por uma pessoa de fora da carreira, que é o ouvidor, né, que no caso eu estou nesse mandato pela terceira vez. Eu fiquei de 2006 a 2008 no primeiro mandato e no segundo mandato de 2008 a 2010. Nesse último mandato, se iniciou em 2018, na metade de 2018. Teve vários modelos eleitorais, mas fundamentalmente todos têm que ter a participação social no processo de escolha do ouvidor. Além do próprio ouvidor, nós temos também um conselho consultivo, né, que é formado por diversas entidades da sociedade civil que auxiliam o ouvidor e também fiscalizam o ouvidor na sua atividade, então, ouvidor ou ouvidora. E nós temos várias. Hoje, esse conselho consultivo, ele é formado por 27 pessoas, né? São 11 titulares, 11 suplentes, e tem também uma figura que nós chamamos de membros de notório saber, que são pessoas que têm uma atuação mais acadêmica, mas que também têm contribuído com esse debate. No caso aqui da Defensoria Pública, o debate envolve acesso à justiça, né? Então, todas as questões envolvendo aí a atuação da instituição na área de moradia, na área da infância, na área do sistema penitenciário, enfim, todas essas questões, de alguma maneira, são permeadas também com a participação social, fundamentalmente por conta desse conselho consultivo que integra a estrutura da ouvidoria. Tá. William, essa fase agora de desmonte dos conselhos de participação, de aumento da letalidade da polícia e tudo, como que tem que ser refletido aí no trabalho das ouvidorias e dos conselhos? Olha, em primeiro lugar, Nassif, a gente tem olhado com muita preocupação, né? Porque não se trata apenas da extinção, né? Nós enxergamos isso como, na verdade, como uma medida que se insere dentro de um contexto maior, né? Fundamentalmente dentro de um contexto de uma visão autoritária. E a gente não tá sozinho nessa, há vários elementos que mostram para a gente que essa visão autoritária ganha corpo. Em primeiro lugar, qual é a justificativa para que haja medidas do governo federal para que esses órgãos de participação sejam extintos? A primeira medida, aliás, a única justificativa que a gente tem enxergado ou tem escutado por aí, as justificativas oficiais estão relacionadas ao custo, né? Essa é a justificativa oficial. A necessidade de você diminuir custos faz com que a máquina federal tenha que extinguir esses conselhos participativos. Ao adotar essa medida, o governo deixa de fora questões importantes, como, por exemplo, a qualidade da democracia. Essa é a primeira questão, né? A qualidade da democracia perde exponencialmente com isso. Outra questão, há prejuízos que nós já verificamos. Por exemplo, o CONANDA, que recentemente foi a última medida, o CONANDA foi o último órgão, o Conselho Nacional da Criança, que foi o último órgão afetado por medidas do governo federal. O CONANDA, além de ser um órgão que tem a função de fiscalizar
a máquina pública, fiscalizar políticas públicas voltadas à infância, o CONANDA tem uma outra função essencial, que é gerir o fundo criança. Então, nós estamos visualizando aí a gente tem visualizado com preocupação essas medidas do governo. E a outra questão, assim, apesar da justificativa oficial ser o custo, não é o que a gente tem observado na prática, né? O governo federal tem tido uma postura de longa data, aliás, desde antes de assumir o governo, contra as organizações não governamentais. Esses espaços, fundamentalmente, são ocupados por essas entidades do terceiro setor, que tem uma grande contribuição em vários aspectos. Um desses aspectos é a elaboração de políticas públicas, monitoramento e fiscalização. Desses movimentos de ocupação, o sem-teto aqui em São Paulo, com a prisão, tentativa de igualar a PCC e tudo, como é que a Defensoria tem atuado para impedir esses abusos? Nesse caso, especificamente, a Defensoria Pública entrou nesses dois casos, monitorou. Aqui tem vários órgãos importantes, né, como o Núcleo de Habitação e Urbanismo, que monitora políticas públicas voltadas para essa área e dialoga bastante com esses movimentos organizados, né? E como se tratou de uma medida que envolveu mais o sistema penitenciário, porque as pessoas foram presas, a Defensoria Pública também atuou na defesa de algumas dessas pessoas e conseguiu livrar algumas dessas pessoas, né? Então, institucionalmente, uma resposta foi dada. Agora tem todo um plano, a gente enxerga por trás disso, especialmente a ouvidoria, que não é necessariamente a Defensoria Pública, né? É um órgão à parte, um órgão de fiscalização da própria Defensoria Pública, mas tem todo um plano que a gente enxerga, um movimento, na verdade, um impulso de criminalização dos movimentos sociais. Não à toa que uma boa parte deles ficou preso durante longa data, né? Criminalizando, na verdade, medidas que são... enfim, às vezes as pessoas estão numa ocupação e essa ocupação necessita de uma série de medidas para garantir a própria segurança das pessoas que ali estão. Precisa de portaria, precisa de manutenção, precisa de água, enfim, precisa de uma série de coisas. E essa cotização das pessoas, na verdade, foi usada contra as próprias lideranças do mundo. Pega a periferia, que a violência policial tem aumentado de maneira muito pesada, de que maneira que é possível só com atendimento jurídico atender as vítimas, ou a Defensoria tem que articular algo mais amplo com outras entidades, com a parte internacional? Como é que é a estratégia aí de defesa da periferia? Tem várias estratégias, né? Eu acho que a Defensoria Pública tem uma função essencial à justiça, que a gente chama, né? Que ela não se esgota na defesa judicial. Ou seja, a função da Defensoria Pública não é apenas incluir as pessoas que não podem pagar advogado no judiciário, né? Eu acho que a Defensoria Pública, especialmente em São Paulo, ela é uma conquista social. Não à toa, ela foi fruto de um processo de reivindicação de diversas entidades de defesa de direitos humanos. Pouco antes de 2006, quando foi aprovada a lei da Defensoria Pública aqui em São Paulo, postulou a criação de uma entidade que seria diferente, teria outras funções que não apenas em questão que está sendo colocada ali, daquele problema individual que a pessoa está enfrentando. É nesse contexto, por exemplo, que a Defensoria Pública tem como atribuição também atuar em tutela coletiva, né? Ou seja, além de fazer a defesa individual das pessoas, identificar grandes questões que afetam diretamente as pessoas usa essa palavra, mais pobres, né, da sociedade, né? E aí estão incluídos, né, as pessoas que estão na periferia, na maioria das vezes as que são marginalizadas. Isso que a Defensoria Pública também tem entre as suas atribuições poder manejar ações de tutela coletiva. Esse é um instrumento que ela tem à sua disposição. Uma outra coisa muito importante que vai além, né, da atuação institucional, de incluir a pessoa no sistema de justiça, está relacionada à educação em direitos. A Defensoria Pública tem entre as suas atribuições educar as pessoas para que essas pessoas possam exercer o seu direito de uma maneira mais completa, né? Digamos assim, está inserido dentro de um contexto de uma visão emancipatória, né? Na medida em que o ser humano conhece mais os seus direitos, ele está mais apto, né, a reivindicar mais, a postular mais, e a sua cidadania é exercida de uma maneira mais completa, né? Então, a Defensoria Pública, além desse trabalho que ela tem
de incluir as pessoas no sistema de justiça, ela tem esse trabalho mais macro de educar as pessoas, de entrar com ações de tutela coletiva, e eu colocaria um outro de fundamental importância, que não está necessariamente relacionado ao sistema de justiça, mas que com ele dialoga as políticas que estão sendo gestadas no Poder Legislativo, ou mesmo no âmbito do Poder Executivo, e a partir dessa interação funcionar como um braço dos movimentos organizados, né, da sociedade civil organizada. Ela também tem como função promover assistência jurídica dos movimentos sociais. A tutela coletiva tem o Ministério Público Federal, você tem a área de direitos humanos também do Ministério Público Estadual. Eu sei que de vez em quando há uns conflitos de competência, mas como é que é o relacionamento e como é que essa soma de esforços aí estão bem azeitadas as relações aí com a área de direitos humanos de ambas as instituições? Eu acredito que sim. Eu acredito que tem vários núcleos internos aqui na Defensoria, né? Um desses núcleos é o núcleo de direitos humanos, mas também tem o núcleo de situação carcerária, tem o núcleo da mulher, o núcleo da igualdade racial, tem vários núcleos, núcleo de segunda instância. O relacionamento ele é um relacionamento bom e profícuo, né? O relacionamento entre a Defensoria Pública e o Ministério Público, uma avaliação de quem está de fora da carreira, dentro da estrutura da Defensoria, olhando para a atuação institucional. Né? A minha avaliação é que há um diálogo muito profícuo, um diálogo que muitas vezes se debruça sobre questões comuns, mas que está muito bem delimitado o papel da Defensoria Pública e o papel do Ministério Público. Né? O papel da Defensoria, toda vez que envolver, né, um prejuízo àquelas pessoas que são necessitados, né? E a lei não diz o que é necessitado, né? Só diz que a Defensoria atuará representando aquelas pessoas que não podem pagar prejuízo sem seu próprio sustento, não pode pagar advogado sem seu próprio sustento. Toda vez que essa camada da população, de alguma maneira, é afetada, seja por uma ação judicial, seja por uma política pública, quando eu falo ação judicial, uma grande reintegração de posse, por exemplo, que individualmente ela atende, né? Mas uma camada que, numa reintegração de posse, uma política pública, um aumento de ônus, como, por exemplo, que também tem o núcleo do consumidor, que recentemente entrou com uma ação e conseguiu barrar, por exemplo, o aumento da tarifa, respeitando essa visão. Cortes de orçamento e tudo. Como é que é a questão da autonomia ou não financeira aqui da Defensoria Pública em São Paulo? A Defensoria Pública tem duas fontes de recursos, né? Uma fonte de recurso é o Tesouro, né? Que não é responsável pelo maior financiamento aqui da instituição. E a outra fonte de recurso tem um fundo da Defensoria Pública que é proveniente de taxas cartorárias, que também serve para financiar o funcionamento da instituição. Hoje, a instituição consegue pagar as suas contas e ter um crescimento planejado, né? Entrando novos defensores, a instituição tem, de alguma maneira, se expandir, né? Tem se expandido. Hoje, é possível olhar para a instituição e ver ela crescendo paulatinamente. Agora, eu estimo que seria necessário ter um investimento um pouco maior para que a instituição pudesse assumir toda a assistência jurídica no estado de São Paulo. Hoje são 750 defensores. Esses 750 defensores atendem o estado inteiro de São Paulo. O nosso, acho que para o movimento social, para as entidades que compõem os movimentos organizados, para nós o ideal seria que a Defensoria Pública, até pela sua estrutura, ela alcançasse todas as pessoas do estado inteiro de São Paulo. Para isso seria necessário um aumento e um incremento aí de mais defensores e defensoras na sua estrutura. Esse aumento gradual, ele vem acontecendo, né? Seria necessário que houvesse um compromisso para que isso fosse garantido, pelo menos a médio e a longo prazo, a gente conseguisse visualizar a Defensoria Pública assumindo toda a demanda do estado inteiro de São Paulo, com qualidade, né? E sem se valer de convênios que não sejam convênios necessários. Eu acho que convênio vai ser sempre necessário em alguma modalidade, porque existem diversas entidades que têm convênios com a Defensoria Pública e que emprestam a sua expertise, a sua inteligência em determinadas áreas, né? Então, convênio sempre vai ser necessário. Mas o ideal seria que a Defensoria Pública se valesse dos convênios, que realmente ela pudesse beber nessa perspectiva, e não numa perspectiva de não podendo atender, fazer o repasse. William, obrigado aí por sua entrevista e sucesso aí. Nós temos aqui todo um corpo de jornalistas admiradores do trabalho da Defensoria. Viu?
Legal, Nassif. Eu que agradeço aí. Obrigado pelo convite para poder falar um pouquinho de participação social e também falar um pouco da Defensoria Pública aí. Um abraço para você, Nassif.